Desde Sócrates, sabemos que o conhecimento nasce do diálogo. Hoje, esse diálogo ganha novos contornos. Conversamos não apenas com professores e colegas, mas também com sistemas de inteligência artificial. Como lembra Paulo Freire, aprender é um ato de liberdade, e a tecnologia pode ampliar esse espaço de descobertas quando usado com consciência e criticidade. A inteligência artificial não substitui a busca humana por sentido, mas pode ser uma aliada poderosa nesse caminho. Assim como um mapa não faz a viagem, mas orienta o viajante, a IA pode apoiar o estudante em sua jornada acadêmica, oferecendo atalhos, iluminando dúvidas e ampliando horizontes. O essencial, porém, continua em nossas mãos: transformar informação em sabedoria. Assim começamos mais um PodUni aqui da Unifaciário. E hoje estamos com o professor Márcio Fabiano Jaworski, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação, para um bate-papo super importante sobre o uso de inteligência artificial como aliada nos estudos. Professor, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Professor, vamos começar então sobre a questão de como você vê a chegada da inteligência artificial no cenário educacional. Bem, a inteligência artificial que a gente está percebendo hoje dentro da área da educação, dentro da área das empresas, dentro da área da educação que é a área que eu atuo, a gente percebe que as pessoas estão começando a utilizar de uma forma discreta. Então, existem, obviamente, algumas empresas de porte maior que têm bastante dinheiro para investir, para trabalhar nessa área, colocar essas ferramentas para funcionar a pleno vapor. Né? Mas, assim, as ferramentas também, de uma certa maneira, elas ainda estão, muitas delas estão ainda sendo desenvolvidas, então precisa de integração entre essas ferramentas, mas na área de educação nós estamos também tateando, buscando onde é que a gente pode aplicar, a forma melhor para atuar, para que a gente tenha um ganho. E sempre lembrando que é uma ferramenta, não substitui o pensamento, não substitui a capacidade de interação que o aluno precisa ter, o protagonismo do aluno, isso não tem como a gente substituir. E eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio, entre utilizar a tecnologia para, enfim, contribuir para o estudo e também esse esforço individual do aluno. Como que você vê que é possível fazer isso? Até que ponto é um equilíbrio? Até que ponto a gente não consegue atingir esse equilíbrio? Eu acredito que, no momento, nós estamos, assim, como a gente estava falando, tateando, buscando qual é o melhor cenário, qual é a melhor forma. Então, os alunos muitas vezes estão utilizando de uma maneira errada, como a gente sabe que eles vão buscar. Isso é uma constante dos professores, é uma dor, dos professores que eles sentem. Os alunos, Ctrl+C, Ctrl+V, busca, pega e joga todas as perguntas. O processo EAD também acontece, é muito difícil de você controlar para saber, porque, sim, o aluno pega ali a resposta e já buscando na inteligência artificial. Então, diferente de estar buscando, lendo, assimilando aquele conteúdo, se apropriando daquele conteúdo. Então, eu acredito que os professores precisam ter um papel fundamental agora de orientar na busca do conhecimento, utilizando a IA como uma ferramenta que é nova, que chama muita atenção, então, assim, nova no sentido da maneira como a gente pode interagir com ela. Porque, na verdade, se a gente pensar, a inteligência artificial usa a filosofia, que tem milhares de anos, usa a biologia, usa a física, usa a química. Então, assim, para que se pudesse utilizar da maneira que a gente está utilizando hoje, Então, é mais ou menos uma ideia comparando com o que a gente, quando nós estávamos na época lá da programação dos computadores, do uso dos computadores, mas nós não tínhamos interface gráfica, não tínhamos o uso do mouse. Então, isso possibilitou democratizar o uso para que todas as pessoas pudessem utilizar. Então, utilizar a linguagem natural para a inteligência artificial possibilitou que saísse do laboratório. Por exemplo, quando eu trabalhei com inteligência artificial, em pós-graduação, então nós tínhamos para cada algoritmo, era um caso separado, era um estudo, era uma formatação, você tinha que entrar no código, eram meses, anos de estudo para poder trabalhar com aquilo lá. Hoje, qualquer pessoa pode chegar ali, tiver o uso básico do computador, e fazer as perguntas e tá trabalhando com inteligência artificial. Isso é incrível, né? E de que forma você acredita que os estudantes podem utilizar a IA ali como uma aliada, como, enfim, para organizar, fazer os planejamentos dos estudos?
Eu acredito que os alunos, eles podem e devem usar a inteligência artificial porque faz parte, está no mercado, nas empresas, no dia a dia, na nossa área de estudos, que é a área de tecnologia. Então, isso, se nós pararmos para identificar a indústria 4.0, né, que é tão falada no cenário, no mercado, nas indústrias hoje em dia, você tem 9 pilares, e os 9 pilares trabalham com tecnologia, e a inteligência artificial, ela é a orquestradora de todas essas 9 pilares. É a manufatura aditiva, a internet das coisas, sensores para todos os lados, big data, analytics, né? Então, análise de dados. Então, assim, os alunos precisam compreender que a inteligência artificial é uma ferramenta, que ela pode ser utilizada como o computador como a internet como um lápis como uma caneta. Então, ele precisa utilizar aquilo no momento certo, da forma adequada. E quem tem esse papel importantíssimo nesse primeiro momento são os professores, para orientar esse processo. Então aí precisam regras, aí precisam talvez punições em determinados momentos para mostrar que realmente precisa ser daquele jeito. Eu acredito que esse é o cenário, esse é o caminho que eu percebo professores em outros locais também da área de educação que eu tenho contato e acesso. Então, eles estão preocupados e passando pelas mesmas dores. O uso, talvez, inadequado num primeiro momento da internet. Mas eu acredito que, com o passar do tempo, a gente vai descobrir a forma correta de trabalhar. Como a gente descobriu com inteligência artificial, com a internet, como a gente descobriu com os computadores. Então você acredita que nem seja de fato um problema, assim, tipo, não é uma coisa que a gente, nossa, precisa estarmos super preocupados porque o tipo de profissional que a gente está formando, não sei, a gente está justamente nessa fase de aprender a utilizar esse mecanismo que é completamente novo, porque pra gente que não é da área, isso se tornou popular agora. Então a gente está nessa fase de se educar com essa ferramenta. Exatamente. É nessa linha. Desse cenário. Desmistificar o uso da inteligência artificial, né? Como o professor Miguel Nicoleles fala, que é um neurocientista, né, pesquisador nessa área, a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Então ela é nem inteligente no sentido que ela não se programa, ela não traz as próprias, ela não é biológica. Ele define, o professor Nicoleles define inteligência como um ser biológico, né? Então precisa ter sentimentos, precisa nascer, precisa morrer, e artificial no sentido que ela não é artificial porque ela não se cria sozinha. Nós criamos a inteligência artificial, né, chamada inteligência artificial. Então eu gosto dessa visão. Mas, com o passar do tempo, a gente vai ter que aprender como colocar isso. Não existem várias fontes, existem escolas que já estão trabalhando nos Estados Unidos. Tem algumas pesquisas que eu estava lendo semana passada, em outras semanas, que tem escolas que já não possuem mais professores. Estão implementando inteligência artificial. Ele tem um tutor que auxilia nos processos, mas todo o material e todo o processo, todo o procedimento já é a inteligência artificial que coordena, que atua, né, que direciona. Você tem uma figura de uma pessoa que auxilia no processo, mas não é mais um professor. Então, são iniciativas que a gente sabe que já estão no mercado, e estão no mercado mesmo, né? Não é alguma coisa que pode funcionar como pode não funcionar. Exatamente. Então, professores, não se desesperem, a gente vai chegar a entender esse mecanismo também, né? Acho que esse é o importante. E falando de conteúdo, como que você acredita, sei lá, um exemplo prático, que a IA pode ser utilizada como um agregador ali, sem que ela necessariamente entregue a resposta pronta? Tem algumas iniciativas que são bem interessantes, estão acontecendo. Eu acompanhei um projeto há um tempo atrás, não muito tempo, faz questão de um mês, onde a inteligência artificial está sendo alimentada, está sendo ensinada, né, e com o conteúdo de uma unidade curricular, de uma disciplina, de um curso. Então entram todos os livros, toda a bibliografia daquele curso. Então ficam dados fidedignos, não ficam alguma coisa que é ensinado, que pode buscar alguma coisa da internet que não esteja correto, né? Então a inteligência artificial trabalha sempre com o conteúdo que ela já tem. Então, ela pode modificar fazendo um cruzamento de informações, fazendo uma classificação, fazendo um agrupamento e uma generalização, né, que é o processo que ela faz. Mas ela nunca cria alguma coisa nova do zero. E algumas iniciativas assim, onde o projeto funciona assim: a inteligência artificial é alimentada com informações fidedignas, toda essa bibliografia, e os alunos fazem durante as aulas, que são aulas presenciais, vamos imaginar assim, o aluno faz as perguntas para a ferramenta, né, faz as perguntas para as ferramentas, e a ferramenta traz não respostas prontas,
mas traz a indicação de leitura de algum material, para que o aluno assista um determinado vídeo, para que ele construa o conhecimento, não que ele receba esse conhecimento superficial pronto. Sim, isso. Eu acho que esse que é o ponto, né, que a gente que muitos professores ainda temem, né, que seja esse uso não nesse viés, né, de olha, vamos utilizar como um complemento, né, e é interessante estar sendo feito esse estudo para que a gente possa no futuro aplicá-lo dentro da sala de aula como um aliado. Mas quando a gente também fala de IA, a gente também está falando sobre ética, né, e está até muito em alta agora esse assunto, enfim. Quais são os cuidados que os estudantes precisam ter na hora de usar a inteligência artificial de uma forma responsável, principalmente na hora ali de produzir os trabalhos? Isso é um caso que é uma dor dos professores também, né? Então, assim, alguns trabalhos que retornam, isso em todas as áreas, os cursos técnicos, os cursos de graduação, em vários lugares, né? E retornam, o aluno traz um trabalho, faz a entrega para um professor e no final do trabalho está aparecendo, deseja mais alguma coisa, deseja não retira nem o que a IA está colocando no final, né? Isso mostra que ele não chegou nem a ler o material. Ele pegou o texto que o professor já produziu, e isso é muito difícil também de a gente conseguir controlar sem a consciência do próprio aluno, sem a consciência do próprio estudante. Porque se a gente parar para analisar como a IA está funcionando, se o professor fizer uma imagem e colocar lá, o aluno recorta a imagem, joga na IA e a IA consegue ler e retornar a resposta. Se o professor fizer além da imagem, fizer um vídeo, gravar um vídeo, o aluno pega o vídeo, joga na IA e a IA vê o vídeo e responde também as questões. Então não tem alguma coisa que a gente possa falar assim, vamos fechar e bloquear a IA. Parte da ideia da conscientização do próprio aluno, que ele vai precisar daquele conhecimento. Sim, e eu acho que isso é muito crucial, principalmente porque nem sempre as pessoas sabem usar os prompts corretos. Então, nem sempre aquele conteúdo está vindo completo para o aluno. Então, se ele não tem o conhecimento prévio de utilizar o prompt corretamente para vir um maior conteúdo, nem aquilo que ele consumiria está vindo completo. Faz sentido? Faz sentido, exatamente. Porque quando nós estávamos trabalhando com o Google, por exemplo, ou com outro buscador qualquer, quando nós perguntávamos de uma questão, nós colocávamos aquela questão ali direto no Google, ele trazia uma série de sites onde tinham as respostas ou possíveis respostas. E nós não pegávamos pronto. Pelo menos o trabalho de ler o conteúdo nós tínhamos. Tá? E depois transcrever, digitar esse conteúdo na resposta ou localizar a resposta certa. Então, pela neurociência a gente já sabe, tem vários trabalhos e estudos que mostram que nós temos um tempo necessário para criar as conexões neuronais e é o tempo necessário da escrita. E a gente não faz isso há muito tempo. Né? A gente digita e depois a gente faz o Ctrl+C e Ctrl+V, a gente não faz nem a leitura. Então, para a gente poder assimilar e transformar isso numa memória de longo prazo. Né? E, consequentemente, a gente vai ter uma sociedade cada vez mais dependente de IA e menos consciente de si, né? Acho que é um tópico que vai caminhando até num conceito filosófico, né, por aí. E como que você vê para diferenciar o uso saudável da inteligência artificial de uma dependência que pode, enfim, acabar prejudicando aí o futuro acadêmico? Eu diria, vamos ler mais, né? Mas assim, já está meio difícil, né? Então assim, mas acredito que assim, o uso não é proibir o uso completamente, não é proibir, é orientar, só através da conscientização do aluno. Então a gente sabe que o aluno quer o jeito mais fácil, ou quer o jeito mais rápido, ou necessita ali, né, do jeito mais rápido, mas assim, a conscientização, esse trabalho que vai ser um trabalho que vai ter que ser construído em sala com os alunos, e para que ele entenda que assim, não é só o certificado, só o certificado não resolve. Então, em qualquer área que ele vá atuar, ele vai precisar do conhecimento. Então, saber fazer e saber ser. Então, assim, saber só a teoria, mesmo que esteja ali dentro da IA, não vai resolver quando ele precisar fazer. Então, talvez um caminho, inclusive, que possa auxiliar nesse processo de tirar essa dependência da IA, seja justamente colocar em prática os processos que são ensinados. Então, colocar cada vez mais em prática, porque assim, na prática eu não vou ter o acesso tão facilitado, eu vou buscar daí sim os conhecimentos da IA para me auxiliar a fazer.
Talvez seja um dos caminhos também que eu tenho percebido pessoal aí. Legal. Bom, agora chegou o momento então do nosso podcast, do quadro Mural da Edu, onde a gente pede para os nossos convidados trazerem uma indicação de livro, filme ou, enfim, podcast, documentário relacionado ao tema. Então, professor, o que você indica para os nossos ouvintes relacionados à IA ou à tecnologia? Bem, eu indico para que a gente possa conhecer mais sobre neurociência e a tecnologia e a inteligência artificial, os podcasts que estão relacionados do professor Nicoleles, né, Miguel Nicoleles. Ele traz uma visão bem interessante da inteligência artificial, desse contraponto tecnológico ao extremo que a gente está vivenciando hoje em dia e desmistificando essa ideia da inteligência artificial. E eu tenho um outro livro aqui, que eu trouxe também, do Ben Coppen, que é de inteligência artificial. Então, esse livro aqui é de 2012, então não é recente. Ele tem em torno de 620 páginas. Então, e é só que assim, ele tem uma visão bem interessante, porque ele busca desmistificar também a ideia da inteligência artificial e trazer para um leigo entender não só o conteúdo e as palavras envolvidas ali, o dicionário, o vocabulário dentro da área de inteligência artificial, que é muito vasto, mas também dos algoritmos, dos componentes mais técnicos, trazendo de uma maneira mais simples. Olha só, esse livro é de 2012, então para a gente entender que IA não é de ontem, né? Já é um campo estudado há muito tempo, principalmente na parte de programação. Bom, muito boa a sua indicação, e eu também queria que você comentasse um pouquinho pra gente como que a IA pode auxiliar dentro da área da computação mesmo, da área da programação, seja na resolução de erros, na prática ali, dentro da criação desses códigos. Como que você acredita que a IA tem contribuído? Exatamente. Agora uma questão um pouquinho mais técnica que eu vou comentar, por exemplo, os códigos de programação. Quando eu vou trazer para qualquer linguagem ou para a maioria das linguagens de programação, então de repente eu estou aprendendo uma linguagem nova, eu preciso entender como que funciona a sintaxe da linguagem, como que funciona, se tem ponto e vírgula, se tem tracinho, se tem como que eu faço um comentário dentro do código. Todos esses elementos a inteligência artificial pode me auxiliar. Então, se eu usar da maneira correta, eu estarei aprendendo como programar e não pedindo só para que ela me traga um código pronto, e eu vou estar entendendo como que funciona. E assim, essa troca, eu vejo que num momento bem interessante, no sentido que os alunos, algumas vezes, eles têm um pouco de receio de perguntar, ou tem alguma vergonha de perguntar quando está na sala. Em alguns momentos, então, ele pergunta uma vez, pergunta outra vez, e ele pode tirar esse contraponto também, conversando, entre aspas, conversando com a inteligência artificial. Ah, mas eu não entendi esse código, essa parte aqui. Pode comentar cada linha para mim? E esse comentário, essa conversa, entre aspas, com a inteligência artificial, esse relacionamento com a inteligência artificial, ele não vai ter aquela mesma, entre aspas, vergonha ou timidez de fazer a pergunta, que muitas vezes ele deixa passar. Isso é um dos pontos que eu vejo que é bem interessante. Legal. E você acredita que o uso de IA, de forma geral, não só na área de programação, pode acabar estimulando mais a criatividade, porque ela vai trazer outra visão, uma visão, enfim, de alguém que alimentou ela? Ou você acha que ela vai tornar mais dependente, ou depende muito do tipo de uso? Enfim, como que você vê a questão de criatividade e inovação que cada um consegue desenvolver? Então, assim, eu acredito que a gente não consegue superar a velocidade da inteligência artificial, né, da organização que ela consegue trazer de um determinado documento, de um determinado conteúdo, porque realmente ela vai buscar em diversas áreas. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, dentro de um projeto com qualidade, ela vai me trazer diversos elementos de qualidade para interagir com aquele problema que eu tenho. Que, de repente, mesmo um profissional que tenha muitos anos de carreira pode esquecer de algum. Preciso fazer aqui uma análise que me mostre os pontos positivos, os pontos negativos, ameaças e oportunidades. Peraí, só uma análise SWOT. Então, de repente, isso a IA já me traz, interpreta e traz, use essa ferramenta. Então, ela vai me orientando e trazendo essas ferramentas que eu posso utilizar, que um profissional, de repente, não vai lembrar de tudo. Aí não vai ter essa relação. Então, por exemplo, eu vi um projeto da criação de uma loja, de uma empresa de games, uma multinacional, que implementou um CEO que agora não tem mais a figura de uma pessoa física, de um ser humano lá. É a IA que foi treinada para ser um CEO. E ela traz os conhecimentos, por exemplo, de grandes expoentes de profissionais da área de administração, de gestão,
traz lá, vai buscar e aprende com todos os livros lá do Lee Iacocca, que é um grande expoente na área de gestão, traz conhecimentos lá como do Roger Pressman, de projetos, traz conhecimento de Peter Drucker, né, pai da administração moderna, e ela consegue juntar tudo isso e criar uma solução e auxiliar na tomada de decisão. Só que, assim, nós precisamos sempre, quando estamos utilizando a inteligência artificial, se os dados não são fidedignos, são nossos dados que a gente colocou ali, conferir. Porque ela tem erro, ela erra também. Sim. Então, ela pode interpretar como... Ela erra em que sentido? Que o prompt não está bem formatado, né? Que eu não tenho um setup bem organizado, os softwares, as ferramentas que eu preciso. Então, perguntar para a inteligência artificial respostas diferentes é importante também. Para ver se ela volta e responde a mesma coisa ou com uma informação mais aprofundada. Exatamente. Você acredita que os professores também precisam se adaptar a essas novas modalidades de ensino? Acha que os professores podem, inclusive, utilizar a IA como uma ferramenta para otimizar os trabalhos deles? Com certeza, e os professores estão utilizando, estão trabalhando, estão buscando, a maioria dos professores que eu conheço, eles já estão buscando as ferramentas de inteligência artificial, até mesmo para as aulas, para a formatação, para a criação das aulas, gamificação, então que vem muito da busca e das respostas ali que a IA pode trazer para auxiliar. Então ele pergunta, como que eu posso melhorar essa aula nesse sentido, fazendo isso, usando quais ferramentas existem para fazer tal situação de aprendizagem ou tal situação de case, qual case que eu posso apresentar para trabalhar com isso. Então a IA começa a trazer ideias que os professores de repente no outro momento não teriam ou não teriam a velocidade, aquela velocidade necessária ou o tempo necessário para produzir aquele conteúdo, para buscar aquela ideia nova. Que conselho o senhor daria, então, para os estudantes que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que estão começando agora a sua vida acadêmica, enfim, tem dúvidas ainda de como utilizar a IA de uma forma equilibrada na sua rotina? Então, assim, utilizem a inteligência artificial, se apropriem desse conhecimento, se apropriem dessas ferramentas, mas nunca deixem de lembrar que são ferramentas. A ferramenta mais importante que existe no universo, que a gente conhece, mais complexa, mais completa, que precisa ser usada o tempo inteiro, é o nosso cérebro. Então não troquem as decisões. Às vezes eu acompanho, situações assim, o aluno começa a utilizar muito a inteligência artificial e ele começa a perder, descolar daquele senso de autonomia na resposta, e mesmo quando ele sabe uma resposta, ele fica inseguro de responder. Então ele precisa confirmar na IA. Isso é um problema que está começando a acontecer, que eu já tenho percebido e outros colegas já comentam com a gente, né? Então, assim, isso é uma situação, é um sinal de alerta também para vamos utilizar a inteligência artificial? Vamos utilizar a inteligência artificial. É necessário? Se é bom, se é ruim, como que ela vai funcionar, se vai ser um hype na educação, se vai ser uma modinha, se vai ser bom no futuro, se realmente veio para ficar, que eu acredito que é uma terceira grande onda, né? Computador, internet, inteligência artificial e outros. Isso é uma opinião minha. É uma questão, assim, que eu tenho conversado com outras pessoas e alguns acreditam que pode ser que tenha um fundamento, outros acreditam que não. Então, assim, como nós estamos, ninguém tem a resposta ainda. Sim. Tudo que a gente está conversando, na verdade, assim, existem correntes diversas, né? Como eu estava falando, o professor Nicoledes com uma corrente, ou outros pensadores com outras correntes, imaginando que a IA vai revolucionar, que ela vai tomar a frente, que nós vamos evoluir 1000 anos, 2000 anos em poucos anos. Ou seja, em resumo, é aquilo que a gente comentou ali no começo do bate-papo, que a gente está descobrindo ainda como utilizar a maneira mais adequada, que menos afeta, enfim. Então é uma jornada ainda de descobrimento para grande massa, digamos assim. Então é isso, Dante. Não deixe de utilizar a inteligência artificial, mas de maneira sábia. Bom, professor, muito obrigado pela sua participação. Deixamos o espaço aqui para você se despedir. Mais um recado aí que você queira dar para os seus alunos específicos. Senhores, estudem, porque nós vemos na sociedade, como Peter Drucker, né, pai da administração moderna, fala, profissionais do conhecimento. Então, o conhecimento que você assimila, que você adquire, que você se apropria, você leva para onde você estiver.
Então, se você tiver uma empresa, aquele conhecimento está com você, se for para outra, o conhecimento está com você. Então, não deixem esse conhecimento sair da sua cabeça e ficar dentro de uma inteligência artificial, de uma máquina que você, de repente, falta luz, e daí, como é que vai ficar? Isso, professor, muito obrigado mais uma vez. E você também, ouvinte, obrigado por ter ou escutado nosso podcast até agora. Até o próximo.